Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Aba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou no meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias, que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Aonde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre solo seco para o outro lado. Quando os discípulos dos profetas de Jericó observaram o que tinha se passado, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então se aproximaram dele, inclinaram com o rosto rente ao chão. Só até aqui, amém? Curva sua cabeça, quero fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nesta manhã. Desvenda o teu querer, Senhor. Fala, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para não só falar, mas para agir, para tocar, para quebrantar, para libertar. O Senhor tem liberdade para nos transformar nesta manhã. Fazer de nós o instrumento da tua graça. O Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser, porque essa igreja é tua ainda, ó Pai. Trabalha no nosso meio, Espírito Santo, e fala conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém? O versículo que o Senhor colocou no meu coração foi este aqui. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e exclamou: Onde está o Deus de Elias? O Senhor me deu um tema para essa palavra que é assim: Deus já te deu, agora use com coragem. Deus já te deu, agora use com coragem. Essa palavra aqui está se referindo a Eliseu. Eliseu, nós sabemos que ele sucedeu Elias, ele foi o sucessor de Elias. Eliseu, ele era jovem. Quando Elias chama Eliseu, nós sabemos na chamada de Elias, né? Elias fez uma grande obra lá em cima do Monte Horebe. E depois dessa grande obra, Elias foi para uma caverna e se escondeu com medo de Jezabel. Mas aí o Espírito Santo, Deus, visita Elias ali, restaura Elias. E pede para que ele volte, porque o ministério dele não tinha acabado. Porque o ministério de Elias não ia acabar com depressão. Mas o ministério de Elias ia acabar com honra. Amém? Porque aquele que é fiel ao Senhor não termina o seu ministério frustrado. Mas Deus nos levanta novamente para terminar o nosso ministério honrado. Porque Deus honra aqueles que honram a Ele. E Elias não tinha terminado o ministério. Aí Deus manda ele voltar e convocar Eliseu para ficar no lugar de Elias. Só que Elias convoca Eliseu, nós sabemos da passagem, ele joga a capa sobre Eliseu e fala que Deus estava chamando. Eliseu de imediato já queima ali aquele arado que ele trabalhava, faz um churrasco com aqueles boi que ele trabalhava, distribui para os funcionários dele e segue Elias. Então Eliseu segue de imediato Elias. Só que o nosso chamado é assim. Deus nos chama e depois começa a trabalhar nas nossas vidas. Deus nos chama e depois começa dia após dia a se capacitar para que nós venhamos desenvolver esse grande chamado. E Deus chamou Eliseu, mas era para ser servo de Elias. Era para suceder Elias, mas tinha um tempo entre o chamado de Eliseu e ele suceder Elias. E neste tempo Eliseu caminhou com Elias. Nesse tempo a palavra diz que Eliseu serviu a Elias como um filho serve ao pai. E nós vemos que quando Deus leva Elias, Eliseu fala assim: Aba, meu mestre, meu pai. Ele considerava Elias como um pai dele. Ele amava Elias, ele servia Elias. Ele andou com Elias aproximadamente 10 anos. Aproximadamente 10 anos Eliseu andou com Elias. Ele aprendeu tudo. Ele viu os milagres, ele viu Elias sendo usado, ele ajudava, ele veio para alegrar Elias, ele veio para servir e ele serviu. E ele serviu com todo o coração.
E ele amou Elias com todo o coração. Ele fez de Elias o seu pai. Quando Jesus me chama e eu faço dele o meu pai, e me coloco na posição de filha, e você se coloca na posição de filho, e na posição de servo, e você fala: Jesus, tu és o meu pai, eu só sou o seu filho, eu só sou o teu servo, pode me usar. Ah, irmãos, vai chegar um dia que a unção dobrada vai chegar sobre a tua vida. Esse dia aqui, nós sabemos que Eliseu, ele fica colado em Elias. Deus revela para Eliseu que aquele dia seria o dia que Deus retiraria Elias da terra. Deus levaria Elias então para ele. Elias não morreu, foi levado para Deus. E aí Eliseu sabia. E Elias, se você for ver, eles estavam em Gilgal, Eliseu e Elias. Aí Elias fala assim: Eliseu, fica aqui, porque eu vou a Betel. Eu vou fazer uma obra ali. Mas Eliseu sabia que aquele era o dia que o Senhor recolheria Elias. E Eliseu falou: não, eu servi 10 anos, eu vou servir até o fim. Eu fui fiel 10 anos, eu serei fiel até o fim. Eu fui filho 10 anos, eu vou ser filho até o fim. E aí Eliseu, ele ficou junto. Aí ele chega em Betel. Quando ele chega em Betel, você levanta profetas e fala: Eliseu, você está sabendo que hoje o Senhor tirará o teu mestre e levará para ele? Ele fala: eu estou sabendo, mas fica quieto. Aí Elias fala assim para Eliseu: Eliseu, fica aqui em Betel, que eu vou até Jericó. Ele fala: não, eu não vou ficar, eu vou com o Senhor. E vai. Chega em Jericó, levanta os profetas e fala para Eliseu assim: você sabia que hoje Deus vai tirar o seu mestre? Ele fala: eu sei. E daí Elias tenta outra vez e fala: Eliseu, fica aqui, que eu vou passar o Jordão, depois eu volto. Ele fala: não, eu vou com você. Aí Elias bate a capa no Jordão, o rio abre, passa os dois. Hora que ele termina de passar o Jordão, ali Elias sabia que ia ser levado. Fala: Eliseu, pede agora o que você quer. Antes de eu ser levado para Deus, pede o que você quer. Aí Eliseu fala assim: eu quero a unção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Eu quero a unção dobrada. E Elias responde para ele, falou: pediste coisa difícil. Por que Elias fala? Elias não podia dar o que não tinha. Elias tinha um tanto de unção, mas Eliseu estava falando: eu quero o dobro do que você tem. Elias não tinha o dobro, ele só tinha um tanto. Mas Deus tinha porções muito dobradas. E aí ele fala assim: se você me ver quando eu for levada, esse pedido seu vai ser realizado. E quando ele estava falando ainda, nós sabemos que os carros e os cavalos passam, leva Elias e a capa cai. E aqui é onde eu li. Aí Eliseu pega aquela capa e volta para o Jordão. E aqui é o que eu quero falar com você. Eliseu pediu a unção, não pediu? Você tem pedido unção? Você tem pedido o que eu sei. Porém, Deus já te deu. Deus já deu unção para muitas pessoas aqui dentro. Deus já deu unção para muitas pessoas que estão nos assistindo. A capa já está na tua mão. A unção já está dentro de você. O poder já está dentro de você. Como o pastor Júlio cantou, as lamparinas já estão acesas. O noivo, o Espírito Santo já está dentro de nós. Já existe um poder dentro de nós. Porém, está faltando coragem para lançar a capa no Jordão e falar: abra Jordão. Está faltando coragem para usar a unção que Deus já deu. Está faltando ousadia no Espírito. Mas o Senhor falou para mim que nesta manhã, se você crê, Deus tem a coragem para você agora. Porque a unção você já tem. A vida com Deus você já tem. As vestes suas já estão brancas. O Senhor já queima dentro de você. O Espírito Santo já mora em você. Você já limpou a tua casa. Você já varreu. Você já tirou as vestes sujas. Você já lavou no sangue do Cordeiro. Mas você pensa que a unção não está em você. Você pensa que o Espírito Santo não pode te usar. Se Eliseu tivesse esse pensamento, nada aconteceria.
Nada aconteceria. Eliseu fez os dobros de milagres que Elias fez, porque ele pediu uma unção dobrada. Eliseu fez o dobro de milagre de Elias. Mas quando ele viu que Elias bateu a capa no Jordão, e o Jordão abriu, e ele falou, eu quero a unção dobrada, e Elias respondeu para ele, se você me vê, você vai receber. Ele viu, então ele tinha que crer que ele tinha recebido. Quantas palavras você já recebeu? Quantas vezes o Senhor já falou para você que existe uma unção dentro de você? Quantas vezes o Espírito Santo já usou profetas, já usou a boca dele pessoalmente, já usou a palavra dele para falar para você que você vai ser usado para libertar os cativos? Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você que as tuas mãos vão ser usadas para curar pessoas? Quantas vezes o Espírito Santo já falou para você que a tua boca era uma espada afiada para levar a palavra? Mas quando te chama para pregar, você fala assim, eu preciso de um tempo. A palavra é de Deus. A boca é minha, mas a palavra é de Deus. Não é na minha força. Não é na minha força. Eu preciso entender que não é eu que vou fazer, é o Espírito Santo que vai fazer. Eu preciso entender isso, porque quando eu penso que eu vou fazer, eu estou firmado numa justiça própria. Eu quero fazer. Eu preciso estudar as escrituras. Nós sabemos que nós estudamos muitas escrituras. É uma igreja que gosta de estudar a palavra. É uma igreja que tem palavra. Temos aula de teologia, temos pastora Dervan, que prega muito e prega a palavra. Essa igreja tem palavra, mas a palavra, ela vai entrar dentro do teu coração, porque o Espírito Santo, ele vai começar a te revelar tudo, o que é para você falar. Aqui, Eliseu creu que o que ele pediu, ele recebeu. E Eliseu pôs em prática. É hora de você começar a usar a unção que está com você. Amém? Como eu sei, hoje é uma manhã em que nós estamos comemorando a Páscoa, né? Como a Carol orou aqui. Hoje é a manhã que nós estamos comemorando a Páscoa. E quando eu estava preparando essa palavra ontem à noite, porque eu fiquei sabendo ontem à noite que eu ia pregar hoje cedo. Ontem à noite, quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Assim como essa água do Jordão, ela abriu em dois lados. Porque teve alguém que teve ousadia para crer que existia poder sobre a vida dele. E o poder não estava só sobre Elias, mas o poder também estava agora sobre ele. Ele creu, ele bateu nas águas, as águas abriram. Assim, Jesus creu que ele ia morrer naquela cruz, naquele dia, porque existia um propósito sobre a vida de Jesus. Ele era o Filho do Pai. Ele era o Filho de Deus. Ele veio para morrer. Ele creu. Ele acreditou. Ele era homem como eu e como você. Ele era divino, mas ele estava encarnado. Ele também tinha os seus cansaços. Ele também tinha. Mas ele creu que existia um propósito sobre a vida dele. O que ele falou para os discípulos antes dele ser levado à cruz? Não é nada sobre mim, ele falou. Eu só faço o que o meu Pai me manda. Tudo o que eu faço é aquilo que o Pai me manda. Eu só obedeço. Ele resolveu obedecer até o fim. Quando ele morreu na cruz e falou, está consumado. Somente duas palavras, está consumado. O véu se rasgou de cima e embaixo. Em duas partes o véu se rasgou. Porque ele creu que ele morreria e ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele creu que ele era o filho que veio para ser o cordeiro mudo. Nós sabemos que a Páscoa Deus instituiu lá no Egito. Quando foi tirar aqueles prisioneiros do Egito, Deus falou na noite que eles iam sair, para eles matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Ali o anjo da morte não entraria. Os primogênitos do Egito todos morreram.
Todos os primogênitos morreram, mas os primogênitos dos israelitas não morreram, porque existia ali uma cobertura, o sangue do cordeiro, já simbolizando a cruz do Calvário. Ali eles comeram a Páscoa, e ali teve uma libertação, eles foram libertos, eles saíram do Egito. Ali Moisés se levanta e usa o que ele tinha na mão, que era o cajado. O cajado de Moisés, quando ele toca o mar se abre de dois lados. E eles passam a terra seca. Eu preciso crer que tem algo na minha mão. Assim como Moisés creu que aquele cajado ia bater no mar e o mar ia se abrir, ele creu. Assim como Eliseu creu que ele ia bater a capa no Jordão e o Jordão ia se abrir. Você tem que crer que vai colocar a mão sobre o enfermo e ele será curado. Você tem que crer que vai orar e vai falar para o demônio, sai, e ele vai sair. Você tem que crer que você foi levantado para salvar almas. Você tem que crer. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Quando ele morreu, a Carol já falou aqui, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. A palavra diz que ele foi lá no inferno, pegou a chave da morte, e agora a chave da morte está na mão do meu Jesus. Eu não preciso ter medo. Eu só vou morrer o dia que Jesus quiser que eu morra. Mas enquanto ele quiser que eu esteja viva, eu vou estar vivo e você vai estar vivo, e libertando aqueles que estão mortos, ressuscitando aqueles que estão mortos, que nem sabe que estão mortos, porque nós nascemos para salvar vidas. Assim como Jesus, ele estava ali naquela cruz, quando ele foi levantado, a palavra diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos para ele. Assim como você, quando começar a usar a unção que está sobre a tua vida, você vai atrair muitos sobre Jesus. Muitas pessoas vão achar o caminho da salvação quando você começar a usar a unção que está sobre a tua vida. Amém? E aí quando Jesus ressuscita, está lá em Mateus 28, 18. Se você quiser ler lá. Mateus 28, 18, Jesus fala assim, depois dele ressuscitado: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Ele fala para os discípulos, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Presta atenção, quando Jesus estava no ministério terreno dele, ele era homem. Ele estava Deus encarnado num corpo físico. Ele podia estar em todas as cidades ao mesmo tempo? Não. Se ele estava em Samaria, ele não estava em Jerusalém. Se ele estava em Jerusalém, ele não estava em Samaria. Aquela época, o poder dele, ele tinha poder. O poder de Deus estava sobre Jesus. Mas ele estava limitado naquele corpo físico. Ele teria que ir nas cidades, salvando as pessoas, curando os enfermos. Só que depois que ele ressuscitou, o poder dele foi ilimitado. Depois que ele ressuscitou, ele poderia estar em todos os lugares. Presta atenção o que o Senhor está falando para você. Jesus já ressuscitou. Hoje você está comemorando a ressurreição de Cristo. Mais uma vez, nós estamos comemorando nessa manhã que Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Mas ele diz que quando ele ressuscitasse, ele enviaria para nós o Espírito Santo de Deus. Que ele viria morar dentro de nós. E quando ele viesse morar dentro de nós, ele nos revelaria tudo o que o Pai queria. Porque ele e Deus são um. O Espírito Santo que está dentro de você, ele vai revelar para você tudo o que o Pai quer fazer ao teu respeito. Ele vai começar a revelar para você tudo o que é para você fazer. Por isso que quando Eliseu recebe a unção de Elias, ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que bater a capa no Jordão. Peça para que o Espírito Santo venha morar dentro de você. E se ele já está dentro de você, peça: Senhor, eu quero crer que o Senhor está dentro de mim. Senhor, eu quero fazer as maravilhas que o Senhor fazia. Porque olha o que Jesus fala. Ele fala que bem-aventurados os que não viram e creram. O que não viram Jesus e creram.
Bem-aventurados somos nós, que não vimos Jesus encarnado, mas nós cremos que Ele está vivo dentro de nós. Nós somos bem-aventurados. João 14 diz assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a fará maiores, porque eu vou para meu Pai. Jesus falando para os discípulos: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Que obras que ele fazia? O cego enxergava, o surdo ouvia, o paralítico andava, Lázaro estava morto e ressuscitou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. Jesus usava o poder que ele tinha. Amém. Amém. Você crê nisso? Mas Eliseu, irmãs, tinha algo sobre a vida de Eliseu que era diferente. E quando o Espírito Santo começou a falar isso para mim, eu entendi o que ele queria falar. Eliseu era amigo de Elias. Lázaro era um amigo querido de Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos, 12. Lázaro não era um deles. Lázaro era o amigo. Ele era o amigo. Eu sei que muitos discípulos que estavam seguindo Jesus viveram coisas grandiosas, mas nenhum deles foi ressuscitado por Cristo. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. 10 anos, Eliseu foi amigo de Elias. 10 anos, Eliseu foi amigo. Chegou um dia que o Senhor o retribuiu com uma unção dobrada. Você crê? Que está chegando um tempo que o Senhor vai lançar sobre as nossas vidas uma unção dobrada, porque nós temos sido amigo do Mestre, nós temos andado como filho, nós temos obedecido, nós temos sendo servo de Jesus. Quantos anos tem esse ministério? 10 anos. Vai vir uma unção diferente sobre a tua vida, você crê? Já tem uma unção diferente sobre a tua vida, mas vai vir agora a ousadia no Espírito, para você pegar o que está na sua mão e falar para o paralítico: levanta e anda. Vai vir uma unção de coragem, de ousadia sobre a tua vida, porque você foste fiel, porque Eliseu foi fiel. Eliseu não era empregado de Elias, ele era filho. Ele era filho de Elias. Eu e você somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos amigo dele. Ele pode contar conosco. Amigo é aquele que você pode contar por um momento bom e por momentos ruins. Por um momento bom, que tudo está dando certo, o seu amigo está com você. E no momento ruim, que tudo deu errado, o seu amigo está com você. Se você foi fiel a Jesus quando você estava triste, quando você não tinha dinheiro, você estava aqui. Quando você tinha dinheiro, você também estava aqui. Quando você não tinha saúde, você estava aqui. Você não queria só um milagre, porque agora você tem saúde e você está aqui. Quando você não tinha unção, você veio. Agora você tem unção e você está aqui servindo como filho. E sabe o que vai acontecer com a tua vida? O Senhor vai te levantar. Aleluia. O Senhor vai te levantar com uma unção poderosa. E olha aqui, o que aconteceu lá no 14. 2 Reis 2,14. Onde eu li? No 15. Quando os discípulos do profeta de Jericó observaram o que se passaram e exclamaram: eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre Eliseu. Então aproximaram dele e inclinaram-se com o rosto rente ao chão. Não é só você que vai saber que a unção está sobre a tua vida. As pessoas vão reconhecer. As pessoas reconheceram que existia um poder sobre a vida de Elias, de Eliseu. As pessoas reconheceram que o poder que estava em Elias agora estava sobre Eliseu.
As pessoas vão reconhecer que você é filha e que o poder que há em Cristo agora está sobre a tua vida. E que você, através do Espírito Santo de Deus, vai fazer uma grande obra. Quando Gideão foi convocado, quando Gideão foi chamado, Gideão, quando o anjo aparece para Gideão e fala, vai nessa tua força, homem valente, ele olha para um lado, olha para o outro e falou, acho que me confundiram. Porque ele estava malhando ali trigo dentro de um lagar. E Gideão estava escondido dos midianitas. Gideão estava com medo. Gideão, ou seja, era medroso. Ele estava escondido dos inimigos. E aí o anjo apareceu e fala o que para ele? Vai nessa tua força, homem valente. Ele pensou, errou o endereço. Só que dentro de Gideão tinha uma força que ele não conhecia. Dentro de Gideão tinha uma força que ele não sabia que tinha. Mas um dia Deus mandou alguém falar para Gideão, tem uma força dentro de você. Era uma força para vencer todos os inimigos. Deus falou para Gideão, você vai vencer todos eles como fosse um homem só. Mas Gideão não creu, né? Aí ele pede várias coisas para Deus. Senhor, se aquele algodão ali amanhecer molhado, eu creio. Não, agora está muito fácil. Se ele amanhecer seco, eu creio. Ele pede várias confirmações. Você já tem pedido confirmações. Deus já confirmou o teu ministério. Deus já confirmou o teu chamado. Deus já confirmou que você mesmo que é o escolhido. Ele não errou seu endereço, não. Deus já confirmou que há poder dentro de você. Deus já confirmou que Ele vai te usar. Aí, presta atenção. Aí Gideão junta as pessoas e vai. Antes dele entrar na batalha, eu creio que ele ainda tinha dentro dele uma dúvida. E Deus não trabalha com dúvida. Deus só trabalha com o coração que crê de verdade. E aí Deus fala para Gideão, vai lá nos midianitas que eu vou falar com você. Aí ele vai lá. E ele escuta 2 soldados inimigos falando. Um falando para o outro assim, essa noite eu tive um sonho. Que vinha um pão e derrubava uma tenda e essa tenda virava de cabeça, né, essa tenda virava e acontecia e nós perdíamos a guerra. Aí o amigo dele falou assim, isso não é senão a espada de Gideão, eles vão nos vencer. E Gideão escuta. E aí ele volta animado, e ele chega lá e fala, levanta, porque Deus vai dar os midianitas nas nossas mãos. Sabe o que eu vejo nessa passagem? Por que o Senhor me revelou isso? Até o inimigo já sabe que tem poder na sua vida. Até o inimigo está comentando no inferno, hora que esse povo chegar e mandar eu sair, eu vou ter que sair. Até o inimigo já sabe que existe poder na tua vida, você tem que crer. Você tem que acreditar. E aí eles vão, só os 300, né? Porque de 32 mil, Deus tira todo mundo e fica com 300. Para mostrar que quem faz é Deus. Nunca é na nossa força. Nunca é na minha capacidade. Porque eu não tenho mesmo, você não tem mesmo. É sempre na força de Jesus. É sempre no poder de Cristo. Para mostrar que nós somos vaso de barro. Mas o poder excelente vem dele. E aí ele foi só com 300. Numa mão ele tinha uma trombeta. Na outra mão, presta atenção, ele tinha um vaso de barro com uma tocha acesa dentro. E qual que era a ordem de Deus? Se posicionem e quebra o vaso. Quebra o vaso de barro. Porque a hora que o vaso for quebrado, a chama vai brilhar. A hora que nós tirarmos todo orgulho, todo ego, toda justiça própria, toda falta de falar assim, não, eu preciso me capacitar, porque eu não posso orar, porque vai que eu oro e isso não acontece. Não é nós que vamos fazer, é Deus que vai fazer, é na força dele. A palavra diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. E aí eles quebram o vaso. Quando eles quebram o vaso, a chama reflete na escuridão dos montes, aquela chama reflete. Aí eles trocam a trombeta. O que aconteceu? O exército do inimigo pensou, gente, veio uma multidão agora. Agora está vindo exército de todos os lados, eu vou fugir. E eles fugiram. E aconteceu que eles não tiveram que batalhar. Vocês entenderam que não é nós que vamos fazer? Você entendeu que o Senhor precisa só usar você, a tua voz, a tua mão, os teus pés para você ir. Chega lá, quem vai fazer é Deus.
O Senhor só está interessado se você vai quebrar o vaso, se você vai tirar o orgulho, se você vai deixar a luz que está dentro de você resplandecer. Eu preciso entender que não sou eu que vou fazer. Eliseu entendeu, amém? Quando eu estava preparando essa palavra, esses dias nós estávamos assistindo um filme que fala sobre os escolhidos de Jesus, que é Jesus passando e escolhendo os 12 discípulos dele. E aí um dia nós estávamos assistindo, e depois no outro dia eu fiquei meditando e falei assim: nossa, Jesus, como seria lindo, né? Se a gente vivesse naquela época, e se o Senhor passasse por nós, como o Senhor passou para Mateus, e falou: vem Mateus, e me siga. E se nós largássemos tudo e te seguisse, que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida aqueles 12 viverem, aquelas mulheres que acompanhavam Jesus, que tinham deixado tudo para trás, e 3 anos andando ali com Jesus, servindo ao Mestre, com os bens, com o serviço, com tudo, ajudando. E o Senhor falou para mim: eu também te chamei, eu também te chamei. Aí Ele me trouxe a lembrança de quando eu nem era cristã, de quando eu nem tinha me convertido, da época que a gente estudava a palavra, e a palavra eu acho que começou a entrar no meu coração, e o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu já dei esse testemunho, eu acordava de manhã, e eu olhava no espelho, e o Espírito Santo falava assim para mim, mas eu não sabia que era o Espírito Santo, eu não sabia nada. E ele falava assim para mim: você nasceu para salvar vidas. E tinha uma voz que dizia o tempo inteiro para mim: você nasceu para salvar vidas. Aí eu deitava na cama e vinha de novo a mesma frase. Era uma frase pronta: você nasceu para salvar vidas. E eu pensava: meu Deus, o que é isso? E vinha muito forte a palavra missões. E eu via um carro branco e uma cruz vermelha. Sempre quando vinha a palavra, eu tinha essa visão. Mas eu não entendia nada. A única coisa que eu entendia sobre a palavra missões era sobre a cruz vermelha, que fazia aquelas missões que a gente via na televisão. Eu não entendia nada do Evangelho, eu não sabia nada. E aí o Senhor falava assim para mim: olha para o seu lado, olha tudo que está à tua volta, olha a sua casa, olha o seu emprego. Um dia, nada disso vai ter importância para você. A única coisa que vai importar para você é você saindo salvando vidas. Mas eu não sabia o que era. Esse era o meu chamado. E aí quando eu estava meditando e pensando quão bonito foi aquilo que aconteceu, o Senhor falou: cada um que eu chamo no particular. Cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que está nos assistindo, foi chamado pelo Mestre. O Senhor já te chamou pelo nome. Assim como o Senhor me chamou, e eu falava assim naquela época: Senhor, mas eu não sou médica, eu não sou enfermeira, como eu vou salvar a vida de alguém? Porque eu pensava que somente os médicos salvavam a vida, que somente os enfermeiros que andavam, por aqueles países que tinha guerra e salvava. Mas eu e você temos que entender que não é um diploma de médico que salva vidas. Ele salva muitas vidas, mas existe o poder que está na palavra. O Senhor vai fazer da tua boca uma espada afiada, e a palavra que sair da tua boca vai salvar milhares de vidas. Milhares. Não é só o que a sua mão pode alcançar, é aonde a sua voz pode chegar. Ela vai salvar milhares de vidas. O médico pode salvar uma pessoa por vez, fazendo um procedimento, uma cirurgia. Mas uma palavra que sai da boca de um profeta salva multidões. Você não é médica? Você de repente não é enfermeira, não está na área da saúde. Eu quero te dizer, você vai salvar multidões com a ferramenta que o Senhor colocou na tua mão. Aqui, a ferramenta de Eliseu era a capa de Elias. A ferramenta que Deus colocou sobre você é a palavra dele. É o poder dele. Com essa palavra, com esse poder, você vai salvar muitas vidas. Você crê? Você crê? Aleluia. E nós sabemos que depois que Jesus ressuscita, anda na terra, vem o Pentecoste em Atos 2, aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, e aquelas pessoas começaram a salvar vidas. Aquelas pessoas começaram a salvar vidas. Então o que nós vamos buscar,
o poder de Deus dentro da nossa vida. Mas você que já tem buscado o poder, que já é amigo do Mestre, que já é filho de Deus, agora você vai orar diferente. Você vai falar: Senhor, agora eu quero ousadia para usar esse poder que o Senhor já me deu. Porque tem muita gente precisando, amém? Nós sabemos que Jesus fala da parábola dos talentos, para dizer que ele deu 5 talentos para um e usou, deu 2 talentos para outro e usou, e deu 1 talento para um servo que escondeu. Ele volta, aquele que usou 5 talentos multiplicou por 10. Aquele que usou os 2 talentos multiplicou por 4. Mas aquele que recebeu 1 só talento escondeu o talento. E aí qual que é a conclusão do Senhor daquele servo? Aqueles que multiplicaram o talento, ele fala: servo bom e fiel, entra na presença, vem ceiar comigo. E aquele que escondeu o talento e não usou, devolveu e falou: não, Senhor, eu sei que o Senhor é bravo, né? E ficou com medo. O que significa aquelas parábolas do talento? Aquele que recebeu 1 talento ficou com medo de usar e fazer alguma coisa errada, devolveu o talento. Não tenha medo. Se um dia você errar, no outro dia você vai acertar. Deus é com você. Não tenha medo. O medo tem escravizado as pessoas. O medo tem colocado barreiras sobre a vida da pessoa. O medo de errar, o medo de fazer, o medo de orar e aquilo não acontecer. Se você está sentindo de Deus, presta atenção. Eu estou lendo um livro que chama Em Honra ao Espírito Santo. E ele diz assim, numa das partes do livro: um homem muito usado, que faz muitas curas, que faz noites de glórias, né, em vários países. Ele é muito usado em cura. Mas ele diz que um dia ele chegou na igreja dele, e ele estava buscando. Um dia ele chegou e o pastor disse para ele: hoje você vai pregar. E aí ele pensou: eu vou falar que não, né? Eu nem preparei nada, eu vou falar que não. E na hora o Espírito Santo falou para ele: você está me buscando? Não é você que vai ser usado, sou eu. É só o teu corpo que vai subir, eu vou falar. E ele falou: não, eu vou pregar. E ele subiu, e ele pregou sobre milagre, ele pregou sobre cura, sobre maravilhas. E daí ele acabou de pregar, a hora que ele ia descendo, veio uma pessoa doente, enferma, carregada. E aí pediu para que ele orasse, e ele pensou: meu Deus, na frente dessa multidão, se eu orar e nada acontecer. E ele teve medo. Aí o Espírito Santo falou assim: não temas, você está pedindo unção há muito tempo, ore, não é você que vai fazer. E ele orou e a pessoa foi curada. E daquele dia em diante ele começou a ser muito usado em cura. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não era ele que ia fazer, era Deus. Ele entendeu que ele já tinha buscado a unção já estava sobre ele, ele já tinha uma vida de santidade, ele estava na posição certa, mas ele tinha que vencer a barreira. A última barreira que ele venceu foi a do medo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, pelas nossas vidas, por todos que estamos aqui, por todos que estão nos assistindo aí. Senhor, essa pessoa que já recebeu a unção, que já está, Senhor, centrado no centro da Tua vontade, que já lavou as roupas dele no sangue do Cordeiro, que as vestes já estão brancas, que já está posicionado, que já foi chamado pelo Senhor, que já foi escolhido. Essa pessoa que o Senhor há muito tempo tem preparado, essa pessoa que, como Eliseu, andou com o pai, foi fiel, foi um servo fiel, foi um filho obediente. Pai, essa pessoa que está cheia de unção na vida dela, Senhor, dê a ela agora, nesta manhã, um espírito de ousadia. Dê a ela coragem, que ela seja cheia de coragem, cheia de ousadia. Que todas as barreiras de medo sejam caídas por terra, que todo pensamento que não vem do Senhor seja caído por terra, que todo impedimento no reino espiritual agora seja caído por terra, Pai.
Que comece um novo tempo sobre as nossas vidas. Que comece um novo tempo sobre as nossas vidas. Que comece um tempo de colocar a unção em prática. Que comece um tempo de colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Que comece um tempo, Pai, que os mortos espirituais são ressuscitados em Cristo. Que comece um tempo de libertação. Espírito Santo, usa os teus vasos. Que toda a autossuficiência seja tirada de dentro de nós. Que nós venhamos entender que é o Senhor que vai fazer tudo. Pai, que nós venhamos entender que nós vamos quebrar o nosso vaso, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso medo de orar pelas pessoas, o nosso medo de profetizar, o nosso medo de pregar, e vamos fazer uma grande obra para o Senhor, amém?